Está começando mais um Neuro Experience e no episódio de hoje um caso muito curioso é o acidente de Phineas Gage. Phineas Gage era um jovem supervisor de construção de ferrovias em Vermont, Estados Unidos. Entre suas obrigações estava de colocar explosivos em buracos e dinamitar rochas para abrir passagem para os trilhos da ferrovia. Para apertar a pólvora, Gage utilizava uma barra de ferro. No dia 13 de setembro de 1848, enquanto estava preparando uma carga de pólvora, houve uma explosão que resultou na projeção da barra com 2,5 centímetros de diâmetro e mais de 1 metro de comprimento contra o seu crânio em alta velocidade. A barra entrou pela bochecha esquerda, perfurou o olho esquerdo e atravessou a parte frontal do cérebro e saiu pelo topo do crânio do outro lado. Sabemos que o acidente de Phineas foi grave, mas afinal, quais partes do crânio de Gage foram realmente acometidas? O relatório do médico ferroviário responsável, Dr. John Harlow, publicado no Boston Medical and Surgical Journal em dezembro de 1848, nos ajuda a entender um pouco mais sobre o acidente. O ferro de compactar tomou um sentido para cima e para trás em direção da linha média, penetrando o segmento dos músculos masseter e temporal, passando sobre o arco zigomático e provavelmente fraturando a porção temporal do osso esfenoide e o assoalho da órbita do olho esquerdo, entrando no crânio, passando pelo lobo anterior esquerdo e cérebro e fazendo a sua linha mediana, na junção das suturas coronal e sagital, lacerando o seio longitudinal, fraturando extensamente os ossos parietal e frontal, rompendo porções consideráveis do cérebro e projetando o globo do olho esquerdo de sua órbita, por quase metade do seu diâmetro. Passei o dedo indicador no orifício sem a menor resistência na direção do ferimento na bochecha, que recebeu o outro dedo de maneira semelhante. Uma porção do ângulo antero-superior de cada lobo parietal e um pedaço do semicircular do osso frontal foram fraturados, deixando uma abertura circular de cerca de 3 polegadas de diâmetro. O ferro, que foi encontrado a algumas varetas de distância, manchado de cérebro. Foi realizada uma projeção computadorizada do crânio original e do ferro de compactar para simular o trajeto que o objeto fez e dos danos causados. As regiões corticais mais afetadas pela haste foram o sulco orbital esquerdo, o sulco frontal médio esquerdo, o ramo horizontal do segmento anterior do sulco lateral, o segmento anterior do sulco circular da ínsula, o giro orbital, o sulco orbitário lateral, o sulco lateral frontal superior e a parte orbital do giro frontal inferior. Resumindo, danos extensos ocorreram no córtex frontal esquerdo, lobo temporal esquerdo e no lobo insular esquerdo. A quantidade do volume total de massa encefálica perdida devido ao ferro de compactação foi muito grande. O exame das matrizes de conectividade lesionadas indicou que os feixes de fibras de quase toda a extensão do córtex frontal esquerdo foram impactados pela presença do ferro, que por sua vez afetou a maior parte desse hemisfério, bem como regiões contralaterais. O dano da via de fibra estendeu-se além do córtex frontal esquerdo para regiões dos córtex temporais esquerdo, parcial e occipital, e também para os gânglios da base, tronco cerebral e cerebelo. As conexões interhemisféricas dos lóbulos frontais límbicos, assim como os gânglios da base, também foram afetados. O efeito desta lesão foi avaliado em relação à rede intacta saudável, assim como em contraste com os efeitos médios de lesões de tamanho semelhante simuladas em outras partes do córtex, relacionadas à perda local de substância cinzenta cortical, bem como uma perda distribuída de conectividade. A lesão cerebral traumática dos córtex frontais está frequentemente associada a alterações comportamentais profundas, alterações de humor, memória de trabalho e déficits de planejamento, funcionamento social, entre outros sintomas cognitivos. Alterações na conectividade funcional também foram relatadas, além do dano cortical, provavelmente relacionado à lesão axonal difusa concomitante. Em particular, o dano da rede, predominantemente do prosencéfalo basal esquerdo e de suas conexões em todo o córtex frontal esquerdo e direito, foi particularmente extenso. O processamento de estímulos emocionais tem sido associado à conectividade do córtex frontal e da amígdala, em particular envolvendo a conectividade dos fascículos uncinados. Mesmo com a proporção do acidente, por que Gage não sentiu tanta dor? Mais de 1,5 século depois do acidente de Gage, podemos pensar que a conexão entre o sistema límbico e o córtex frontal foi danificada quando a barra de aço atravessou seu olho e logo após o cérebro, deixando assim o sistema límbico livre para modular as emoções sem intervenção alguma do córtex frontal.
Normalmente, sinais de dor movem-se da medula espinhal para as várias estações do cérebro, e através desse sistema, as mensagens de dor alcançam o córtex frontal. A passagem desses sinais é realizada por um neurotransmissor chamado substância P, o qual é projetado através das junções celulares ocorrendo a sinapse de uma célula a outra. Se uma parte suficiente da substância alcança os receptores da próxima célula, as mensagens de dor continuam sendo transmitidas. Frequentemente, quando ocorre o aumento da dor, há a liberação de uma grande quantidade de endorfina no organismo, com efeito de analgesia natural. A dor de Gage provavelmente foi diminuída pelas endorfinas, que por diminuírem a transmissão de substância P através da fenda sináptica, bloquearam os sinais de dor. Afinal de contas, Kate sobreviveu ou não? Olha, o que foi surpreendente no acidente com Kate é como o rompimento entre o córtex frontal e o sistema límbico mudou completamente o seu comportamento. Isso porque, como essa ligação não existe mais, o envio e o recebimento de sinais e emoções entre os dois sistemas também é inexistente, o que torna o comportamento involuntário imprevisível. Digamos que as suas palavras eram grosseiras após esse acidente, e assim, a sua história gerou muita curiosidade a respeito de como uma mudança física no cérebro pode mudar o comportamento de alguém. Então, contra todas as explicações, o Kate sobreviveu, mas ele nunca mais voltou a ser como antes, equilibrado e com autocontrole. O interessante é que a sua capacidade de se comunicar com outro ser humano diminuiu, mas ele desenvolveu uma afinidade especial pelos animais, já que pelos homens que trabalhavam com Kate, ele se tornou um ser sem controle e com as sensibilidades emocionais destruídas. Gage morreu em 21 de maio de 1860, 4 meses após sua primeira convulsão. A caveira e o famoso calcador foram entregues ao Museu Raven na Escola de Medicina da Universidade de Harvard. Em 1994, o caso foi revisado. Um grupo de pesquisadores que examinou o crânio com técnicas modernas de reconstrução por computador, tentando deduzir a trajetória mais provável da haste de compactação. Suas investigações revelaram uma lesão média nas ambas áreas pré-frontais de córtex, mais extensivamente sobre o lado esquerdo. Essa região está extremamente conectada com a área subcortical, envolvendo o processamento de emoções, assim como as amígdalas e o hipotálamo. Quando essa área é afetada dessa maneira, o indivíduo fica completamente incapaz de controlar suas emoções, como visto no caso. Agora faremos uma pergunta ao Dr. Luciano Rezende Vilela, PhD em Neurociência pela UFMG. Luciano, na sua opinião, qual a relevância do caso Phineas Gage para o avanço da neurociência, tendo em vista que na época do ocorrido, pouco se sabia das divisões e funcionalidades de cada parte do cérebro? O caso de Phineas Gage, ele foi um divisor de água dentro da neurociência contemporânea, porque foi pela primeira vez um acidente de tal gravidade com altas lesões encefálicas. Primeiro, mostraram que o paciente não necessariamente corre risco de morte em função da tamanha lesão, mas o mais interessante foi as consequências da lesão, principalmente de quase todo o hemisfério cortical esquerdo, se refletirem em alterações não só orgânicas, mas alterações envolvendo também emoções, sentimentos e até personalidade. Foi o primeiro caso na história que, a partir daí, puderam colocar no córtex pré-frontal funções que envolviam, por exemplo, além da atenção, além de processos motores, também informações relacionadas com a expressão das emoções. Então, o córtex pré-frontal atualmente é visto como a principal região do cérebro que recebe projeções de aproximadamente todas as outras regiões e serve como uma homeostasia comportamental, ou seja, é uma região que consegue controlar e modular todas as áreas cerebrais, todos os córtex, sejam córtex parietal, córtex temporal, córtex occipital. Assim finalizamos nosso primeiro episódio do Neuro Experience. Esperamos que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos e fiquem atentos para mais curiosidades do mundo da neurociência.